Mateus capítulo 26, eu quero ler desde o 20, que diz assim: Chegada a tarde, pôs-se ele à mesa com os 12 discípulos. E enquanto comiam, declarou Jesus: Em verdade vos digo que um dentre vós me trairá. E eles, muitíssimo contristados, começaram um por um perguntar-lhe: Porventura sou eu, Senhor? E ele respondeu: O que mete comigo a mão no prato, esse me trairá. O Filho do Homem vai como está escrito a seu respeito, mas ai daquele por intermédio de quem o Filho do Homem está sendo traído. Melhor lhe fora não haver nascido. Então Judas, o que o traía, perguntou: Acaso sou eu, mestre? Respondeu-lhe Jesus: Tu o disseste. Enquanto comiam, tomou Jesus um pão e, o abençoando-o, partiu e deu aos discípulos, dizendo: Tomai, comei, isto é meu corpo. A seguir tomou o cálice e, tendo dado graças, o deu aos discípulos, dizendo: Bebei dele todos, porque isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos para a remissão de pecados. Digo-vos que desta hora em diante não beberei deste fruto da videira até aquele dia em que hei de beber novo convosco no reino de meu Pai. E tendo cantado o hino, saíram para o Monte das Oliveiras. É interessante nós observar que no contexto o traidor estava junto com Jesus, que estavam os 12. E ele dá o alerta: um de vós vai me trair. Ele não disse quem, mas ele disse: um de vós vai me trair. E os discípulos ficaram empolvorosos ali, né? Quem? Sou eu, Senhor, sou eu. E aí o Judas perguntou: sou eu? Ele disse: tu disseste. Isso mostra que Jesus sabia quem era o traidor e nem por isso impediu ele de participar da ceia. Nós não temos tal autoridade. Nós somos pastores, mas nós não temos autoridade para impedir alguém de tomar a ceia. Qual que é o nosso dever? O nosso dever é oferecer a todos. Cada um examine-se a si mesmo. Porque nós não temos como ficar: você pode, você não pode, você pode, você não pode. Nós não temos essa autoridade. O problema é que tem muitas pessoas que acham que têm essa autoridade. E tem outras pessoas que acham que nós deveríamos fazer assim. Se nem Jesus fez, por que nós deveríamos fazer? Se nem Jesus repreendeu o traidor, por que nós deveríamos repreender? Cada um examine-se a si mesmo conforme o que está escrito aqui. E se a sua vida estiver em ordem conforme a palavra do Senhor, então participe. Agora, se não estiver em ordem conforme a palavra do Senhor, confesse o seu pecado, deixe o seu pecado e participe. Porque é uma ordem. A ceia é uma ordem, requer obediência. Então nós precisamos nos adequar à palavra do Senhor e não ficar inventando coisas. Na instituição da ceia também foi instituída a ceia com pão e vinho. Nós não temos autoridade para mudar os elementos da ceia. E muitos questionam: por que vocês fazem a ceia com vinho? Porque Jesus fez, só por isso. Oh, mas vinho é bebida alcoólica. Aqui não, aqui é a ceia do Senhor. Representa o sangue de Cristo. E acabou. Então nós não ficamos nessas minúcias, esquecendo do principal. Qual que é o principal? Nós temos uma aliança com Ele. E a aliança de sangue. E o que representou ao sangue de Jesus quando Ele instituiu a ceia? O vinho. Então nós não mudamos o elemento. Nós não temos autoridade para mudar o elemento. Engana-se quem pensa que pode mudar o elemento. E nós vemos a grande maioria das pessoas ou das igrejas hoje mudaram o elemento por uma falsa santidade. Estão infringindo algo perfeito que Jesus instituiu. Vocês acham mesmo que um tanto desse aqui de vinho vai embriagar alguém? Vocês acham mesmo? Ou será que alguém acha mesmo que um tanto desse aqui de vinho vai embriagar alguém? Quem fala só quer um pretexto para falar.
não sabem nem o que está falando. Nós precisamos ter base nas Escrituras para tudo o que fazemos. Quando nós instituímos aqui, quando nós viemos aqui em 2007, as primeiras ceias nós realizamos com suco de uva. Por quê? Porque a gente precisa ensinar. Então, aí de repente, e está aqui, irmã Magda, você lembra que nós fizemos com suco de uva no início? Beleza. Aí, outra ceia eu peguei, coloquei 2 garrafas de vinho bom ainda, viu? Coloquei 2 garrafas de vinho na mesa da ceia, mas coloquei suco de uva no cálice. E aí a senhorita ali não tomou. Por que a senhorita não tomou? Porque é vinho, o pastor falou. Você foi ver se é? Porque eu fiquei olhando, né? Eu dando a ceia só aqui, né? Aí não tomou, chegou no final do culto. Você não tomou a ceia? Por quê? É vinho, né, pastor? Vinho. Eu falei, você pegou para ver? Não, mas eu vi as garrafas. Pois era suco. Fui eu que coloquei suco. Era suco, pastor? Era suco. Eu pensei que era vinho, beleza. A próxima vez eu coloquei as 2 garrafas de vinho e taquei vinho no cálice. E passei, né? Passei assim a ceia, vai pegar. Pegou, é vinho, é vinho, é vinho. Nós não podemos mudar os elementos que Ele mesmo instituiu. Somos mais santos que Ele? Não. Então nós precisamos manter. Por isso que Paulo aos Coríntios diz assim: porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei. Nós só podemos entregar o que de Deus nós recebemos. E foi assim que nós recebemos de Deus, é assim que nós vamos fazer. Não vai mudar. E lá no céu nós vamos beber com Ele vinho também. Vinho também, do bom, hein? Nós precisamos parar com uma falsa santidade. Nós precisamos amar a Deus de verdade. Viver uma vida cristã diferente, baseada nos princípios e valores da palavra de Deus. Não inventar coisa, não copiar coisa. Não copiar coisa. Eu desde o início estava no meu coração, eu vou realizar ceia com vinho, mas a nossa denominação, a grande maioria faz com suco. Eu peguei e fui lá na liderança da nossa denominação. Eu falei, gente, eu estudei a Bíblia, né? E eu vi que a ceia foi realizada com vinho, foi instituída com vinho. E lá na igreja, em Santo Antônio de Posse, eu vou realizar a ceia com vinho. Vocês têm alguma coisa contra? Não. Por que faz com suco? Porque não sei o que, não teve explicação. Falei, então saiba que eu vou realizar a ceia lá em Santo Antônio de Posse com vinho. Porque eu não sou rebelde, eu respeito liderança. Eles precisavam saber que aqui em Santo Antônio de Posse a gente faz a ceia com vinho. Mas é desde o início da igreja aqui, antes mesmo do primeiro culto, nós precisamos amar a Deus verdadeiramente, mas como está escrito aqui, ó. Irmãos, a ceia do Senhor é algo ímpar na vida do cristão. Porque o texto de Paulo aos Coríntios diz que a ceia, ela lembra da morte do Senhor até que Ele venha. E a morte do Senhor, ele é um sinal para o não crente. E qual é esse sinal? É um sinal de esperança. Jesus ainda não veio. Então, é tempo de arrependimento. É um sinal de esperança. Então, se nós estamos ceando aqui hoje, é porque Jesus ainda não veio. Então, há esperança para o pecador, há esperança para o perdido. Então, a ceia é um sinal de esperança. Nós precisamos valorizar a ceia do Senhor como de fato ela é. Ela é valiosa, irmãos. A ceia do Senhor é valiosa. O primeiro elemento que o Senhor pegou foi o pão e Ele partiu. E Ele disse, este é o meu corpo que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. Ao participar da ceia do Senhor, lembre-se do Senhor. Lembre-se dos teus pecados. Lembre-se que você deve
amar o Senhor. Ao participar da ceia, confesse os teus pecados. Se há algo um pecado que você cometeu e ainda não confessou, este é o momento. Não que nós devemos confessar pecados só na ceia. Só que no ato da ceia, se você não confessar o teu pecado, você está novamente crucificando a Cristo. Você está novamente crucificando o Senhor, daí só por você. Jesus, ele morreu pela humanidade, por todos. Mas quando você participa da ceia sem confessar, sem arrependimento dos teus pecados, você está crucificando de novo Jesus Cristo só por você. Só que daí você se torna réu ou culpado da morte do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, examine-se neste momento. Se há alguma coisa a ser confessada, confesse neste momento. Ore a Deus e confesse a Ele. Se há alguém que você precisa se consertar, e se essa pessoa estiver aqui, vá até essa pessoa, se conserte. Se há alguém para você se consertar, mas não está aqui, peça perdão a Deus e coloca para Deus: Senhor, hoje ainda, ou amanhã, eu vou procurar essa pessoa e vou me consertar com ela. Porque é importante nós, diante do Senhor, estar com o coração puro, com o coração limpo diante do Senhor. Por isso que o texto diz: examine-se o homem a si mesmo. Então nós devemos, para que nós não venhamos cair em condenação, nós devemos nos avaliar. E se achar alguma coisa, algum pecado em nosso coração, alguma prática no nosso coração que não foi confessado, confessar e deixar. O Senhor Jesus, ele morreu por amor, mas ele é a justiça. Como nós vimos ontem no estudo aqui, ele não vai ter dó de você, ele vai agir com justiça. Ele tem misericórdia, mas ele age com justiça. Então que você possa ter essa consciência hoje aqui. Se há alguma coisa a ser confessado, confesse e deixe. Não deixe de participar da ceia do Senhor, mas deixe de praticar o pecado. É isso que você precisa deixar. Deixar de praticar o pecado, mas participar da ceia do Senhor, porque é uma ordenança, requer obediência. Lembre do sacrifício que ele fez e tenha gratidão pelo sacrifício que ele fez.